profundo conhecedor de filosofia cristã, de doutrina católica. Então, ele vai dar essa primeira aula para a gente hoje. Daniel, com a palavra, fica à vontade. Tá, então, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite aí, o José Geraldo fez para mim, também o Ricardo, que está organizando o curso, né? É muito bom poder estar numa segunda edição desse curso de doutrina, né? Uma tentativa de aprofundar a fé. Esse título tão interessante, né? Razoável Crer, né? Que é um título de um livro publicado pela Quadrante, né? Acho que o autor é o Alfonso Aguiló, eu tenho ideia, não tenho certeza. E é um título que é muito instigante, né? Porque a pergunta é acerca da razoabilidade da crença, né? E muitas vezes nós tendemos a achar que o crer pressupõe irracionalidade, né? Quando, na verdade, a nossa fé, ela é uma fé racional, né? O nosso culto a Deus é um culto racional. Até em grego, na liturgia, se fala de lógica latreia, quer dizer, uma latria, uma adoração racional que nós prestamos na liturgia, mas que também prestamos com a nossa vida, né? Dizia um padre da igreja, Julião, que a glória de Deus é o homem vivo, né? Então, o Deus é glorificado quando nós, usando as nossas capacidades que Ele mesmo nos deu, né, a nossa inteligência, a nossa vontade, damos glória a Ele através da nossa vida. E isso pressupõe também conhecê-lo melhor. Então, voltando ao título, né, que me parece muito interessante e instigante, porque ele se choca com essa percepção talvez um pouco corrente, né, que as pessoas têm. Isso tem vários motivos históricos e até de um senso comum mal compreendido, né, de que a fé é algo eminentemente irracional, né? Na verdade, a fé, como nós veremos, ela é um dom de Deus, ela é uma graça, ela é uma virtude, portanto, ela pode ser aprimorada, né? E, ao mesmo tempo, ela tem alguns prolegômenos, digamos assim, alguns atos preparativos que facilitam, né, o seu desenvolvimento no ser humano, que vão ser um pouco vistos por nós na aula de hoje, né? É uma aula que vai durar 45 a 50 minutos, pelo que me foi passado. Evidentemente, não dá para esgotar o assunto, né? Então, é isso. Eu passei aqui, vou passar alguns slides, né, para facilitar um pouco a visualização. Eles não são da minha autoria, evidentemente, né, porque eu sei fazer slides tão bons quanto esses, né, mas eles são do João Carlos Nara, que, se não me engano, também deu algumas aulas na edição anterior, que alguns de vocês devem conhecer. E ele, além de perito em várias coisas, é também perito em fazer slides, né, então os slides são da autoria dele, né. Então, o nosso tema de hoje é o homem em busca de Deus e as religiões do mundo, a resposta da filosofia. Então, vamos tentar ver um pouco como existe um anseio natural no ser humano acerca da existência, ou da, da existência e do relacionamento com Deus, com a divindade. Isso vai se manifestar de forma religiosa, ou seja, através de uma certa institucionalização ao longo da história, né? Portanto, não é aqui, nesse momento, nós não vamos tratar propriamente, enfim, da doutrina cristã no sentido mais estrito, né? Então, é uma aula mais ampla daquilo que nós chamamos normalmente de teologia fundamental, né? Que é um dos primeiros tratados do curso de teologia, né? Muito interessante, que mostra exatamente a razoabilidade da fé e da religião, né? Então, por isso, voltando ao título do curso e daquele livro que eu citei anteriormente, é razoável crer, né? Esse tratado de teologia fundamental, anteriormente, até cerca de 50, 60, 70 anos atrás, normalmente era chamado de apologética, né? Então, na teologia se estudava a apologética, que era exatamente um tratado para a defesa da fé, né? Eu até tenho aqui um livro, um livro muito bom, inclusive, um clássico, do autor chamado Boulanger, acho que é francês, que, interessantemente, eu ganhei de família, né? Eu tinha um tio-avô, irmão da minha avó materna, que era padre. Foi padre, né? Morreu já tem uns 20 anos. E o padre José da Costa Lima,
era português. Quando eu tive lá alguma vez, lá na biblioteca dele, tinha lá uns livros, né, e eu pude pegar esse aqui, né, o Manual da Apologética, né, porque é o livro que ele estudou na formação que ele recebeu no Seminário de Braga na década de 30 e 40, das décadas de 30 e 40, né. Então, naquela época, era apologética mesmo, quer dizer, a ideia de uma defesa da fé. Essa ideia permanece, ela não é errada de modo algum, mas posteriormente se viu que chamar de teologia fundamental, ou seja, da fundamentação teológica, conforme a razão da fé e da religião, ficaria melhor expresso essa ideia, mais do que de uma defesa contra alguma coisa, e mais uma fundamentação, uma sustentação do edifício que vai se constituir depois com os outros tratados da teologia. Então, se entendeu melhor chamar por teologia fundamental, né? Que exatamente, como eu falava anteriormente, repito, porque é importante, procura mostrar a razoabilidade da fé e da religião. Essa dimensão religiosa que caracteriza o ser humano desde sempre, desde as suas origens, né? E que mostram a convicção de que existe um Deus criador, do qual dependem o mundo e a nossa existência pessoal, e até mesmo de um Deus retribuidor, né? Claro, se nós analisarmos a história das religiões e alguns bons livros sobre isso, né, vamos ver que a religião é uma constante, a religiosidade é uma constante cultural do homem, né? Quer dizer, o homem sempre buscou, isso se manifestou através de expressões artísticas, filosóficas, literárias, né? O homem sempre expressou essa busca por Deus, por uma transcendência de alguma forma personalizada, né? Ainda que muitas vezes evada essa percepção de superstições, que são devidas, em última instância, ao pecado e à ignorância, mas que mostram que essa religiosidade é algo íncito ao ser humano. Todas as culturas têm algum tipo de referência a Deus e têm alguma religião, mesmo religiões muito, digamos assim, primitivas, usando uma expressão que talvez os antropólogos não gostem muito, né? Muito toscas, o que contém, inclusive, elementos contrários até à própria dignidade do homem, né? Por exemplo, que faziam sacrifícios humanos, algo que era relativamente comum em algumas religiões antigas, contemporâneas de Israel, inclusive, né? E até mesmo em culturas mais recentes, por exemplo, dos Incas e dos Astecas aqui na América, na atual América do Norte, América Central, né? Mas mesmo essas religiões com aspectos tão, enfim, paradoxais, para dizer o mínimo, né? Elas demonstram essa necessidade de transcendência que o ser humano tem, né? Isso manifesta, por exemplo, nesses elementos aqui, né? Usando esses desenhos que o João colocou, né? A oração, né? Quer dizer, o ser humano sempre rezou, ele sempre procurou fazer algum tipo de buscar algum tipo de contato com a divindade. Isso se chama oração, né? Através da oração também corporal, em outras palavras, através do sacrifício, né? Quer dizer, o esforço para alcançar alguma meta espiritual, ou então, sobretudo, o sacrifício de algum bem pessoal, né? A colheita, um animal do rebanho, ou mesmo um valor em dinheiro, também manifesta uma religiosidade, né? Ritos de passagem, né? Por exemplo, os nossos indígenas têm esses ritos de passagem, por exemplo, da infância para a idade adulta, né? Mesmo entre os judeus, né, há o bar mitzvah, que é exatamente a passagem da primeira infância ou da infância para a vida adulta, né? Que o jovem judeu faz ali por volta dos 13 anos, né? E também os funerais, né? Quer dizer, os ritos fúnebres, que as diversas religiões sempre tiveram, né? Algumas fazendo inumações, algumas fazendo cremações, algumas guardando objetos, colocando amuletos, indicando, mesmo escrevendo, né, pequenas histórias de como foi a vida daquela pessoa, de quem ela foi nesta terra, né? E, como eu falei anteriormente, até com elementos que são chocantes para nós, né, como, por exemplo, sacrifícios humanos, né? Sei lá, parece que entre os vikings havia sepultamentos em que um chefe era sepultado quando morria, e junto com ele eram sepultados os escravos, né, para que os servissem
desta vida, né? Algo realmente chocante, né, e absurdo, né? Mas esses elementos mostram, né, essa procura por uma transcendência, né? Pela própria natureza e por obrigação moral, os homens estão obrigados a procurar conhecer essa verdade, procurar conhecer algo que os transcende, mas que fundamenta esta vida aqui, que não faria sentido sem essa transcendência, e aderir a ele voluntariamente, uma vez que conheçam. Isso, inclusive, vai sustentar, né, tudo aquilo que vai se falar posteriormente acerca do direito à liberdade religiosa bem compreendida, né, e outros elementos que são mais visíveis e visualizados na modernidade, no tempo atual, do que no passado, mas que exatamente guardam a sua fundamentação nessa tendência, nessa inclinação natural que o ser humano tem, né? E o que o cristianismo faz na esteira, né, recebendo, né, a base da sua religião dentro de uma história da salvação de Israel, né, do Antigo Testamento, ele também assume tudo aquilo que há de bom na investigação e na adoração de Deus, que manifestou historicamente essa religiosidade tipicamente humana, né, propriamente humana, purificando de erros, né? Então, isso acontece muito particularmente em relação à filosofia antiga, daquilo que os antigos filósofos falaram de forma, enfim, apropriada acerca da religião, da religiosidade de Deus, da divindade, é aproveitado pelo cristianismo dentro de uma filosofia cristã. O Ricardo fez referência a essa expressão, né, que era um pouco, enfim, sujeita a críticas por alguns, né, mas pode-se falar tranquilamente de uma filosofia cristã que assume exatamente essas discussões anteriores, né? Então, isso é bem interessante e faz pensar, né? O que nós vamos falar um pouco aqui, portanto, é acerca, tanto quanto o tempo permitir, né? É acerca do conhecimento natural de Deus, né? Um conhecimento que vai se dar, segundo alguns mecanismos, né? Através das criaturas materiais até Deus, ou o espírito humano enquanto manifestação, de alguma forma, de Deus. Portanto, há alguns mecanismos, alguns caminhos, né? Que vão procurando mostrar que é possível conhecer algo de Deus naturalmente, né? É evidente que não totalmente, é evidente que esse conhecimento meramente natural, ele não não, como eu posso dizer, atende completamente os anseios de transcendência que o homem tem em si mesmo, porém, já é algo muito de muito valor, né, e que é querido pelo próprio Deus. Não por acaso, como nós vamos ver depois, se der tempo, a própria igreja reconhece que é possível, por natureza, pela razão natural, alcançar o conhecimento acerca de Deus, né? Isso é muito interessante. E o Concílio Vaticano I, que se deu no século XIX, ele declarou isso como dogma de fé. Quer dizer, é verdade que deve ser crida, isso é muito interessante, né? É verdade que deve ser crida que o ser humano consegue alcançar algum conhecimento acerca de Deus através da sua razão natural. Conhecimentos, como nós vamos ver, estamos vendo aí nos slides, né? A posteriori, que por via antropológica, nós vamos falar um pouco sobre isso, ou por via cosmológica, basicamente as 5 vias de Tomás de Aquino, que vão se manifestar através de alguns argumentos, tá? E eu vou tentar desenvolver isso, eu vou colocar aqui todos os pontos dos slides, mas vou tentar explicitar isso um pouco mais a partir de agora. Então, o uso da razão natural, a inteligência humana, portanto, consegue alcançar e conhecer a existência de Deus partindo de um ponto de início, que é o mundo criado, o mundo no qual ele se insere, né? Seja a partir das criaturas materiais, seja a partir da própria pessoa humana. Por isso, no quadro aí, nós temos conhecimento a posteriori, via cosmológica, ou seja, das criaturas materiais, né? E via antropológica, ou seja, via que faz referência ao ser humano, ao próprio homem. Portanto, a partir da pessoa humana, né? Muitos
É verdade que isso foi assumido, como eu falei anteriormente, pela doutrina cristã, né? Então, posso dizer assim, a filosofia de matriz mais tomista, ela faz mais referência às chamadas vias cosmológicas. Tomás de Aquino, inclusive, inicia a sua Suma Teológica, que é a sua principal obra, mais extensa, né, a mais acabada, né, já foi o final da sua vida, exatamente tratando dessa via cosmológica. Mas, por exemplo, se nós adotarmos uma teologia de cariz mais agustiniano, não há contradição propriamente entre essas vertentes, né? Na verdade, Tomás de Aquino se utiliza muito de Agostinho, Agostinho não utiliza Tomás de Aquino porque ele é muito anterior, evidentemente, né? Mas uma linha mais agostiniana vai fazer mais referência a essa via antropológica, quer dizer, a introspecção, a percepção do homem, da sua natureza, de como ele é, de como ele reage, de como ele age, como falado aí no quadro, a partir do drama da sua psicologia humana, em que Agostinho viveu muito profundamente, né, na sua vida conturbada, né, até a sua conversão, ela permite também, essa percepção permite também alcançar alguma coisa acerca de Deus. Uma coisa que nós precisamos falar, antes de tudo, é que quando nós falamos de provas, né, provas cosmológicas, provas materiais, ou coisas desse tipo, nós não estamos nos referindo aqui a provas no sentido como normalmente nós utilizamos nas ciências modernas, né? Nas ciências matemáticas ou naturais. Mas são argumentos filosóficos convergentes e convenientes. Então, são argumentos que permitem que nós alcancemos uma convicção acerca da existência de Deus, por exemplo, e que nos convencem disso, portanto, mostram a sua razoabilidade, mas não provam um sentido matematizante ou natural, porque Deus não é objeto do nosso conhecimento empírico. Não pode ser, né, propriamente objeto do nosso conhecimento empírico, porque senão ele não seria Deus. Né? Não está contido, né, nessas realidades materiais e, portanto, ele não é objeto do nosso conhecimento sensitivo. Deus não é conhecido através dos sentidos. E, portanto, ele não pode ser provado como nós provamos que, sei lá, a água ferve a 100 graus Celsius, ou que alguma lei de Newton, alguma coisa desse tipo, né? A lei da gravidade, coisas nessa linha. É um outro tipo de prova, uma prova de natureza mais filosófica, né? E cada via em direção à existência de Deus alcança e consegue alcançar apenas um aspecto concreto ou alguma dimensão da realidade absoluta de Deus. Então, por exemplo, partindo, como o catecismo da Igreja Católica fala, né? Partindo do movimento, da evolução, da contingência, da ordem, da beleza do mundo, pode chegar-se a conhecer a Deus como origem e fim do universo. A riqueza e a imensidão de Deus são de tal monta que nenhuma dessas vias consegue por si mesma esgotar, né? É óbvio. Mas mostram alguma faceta dele. Mostram a sua existência, a sua inteligência, suma, a sua providência benfazeja. Tudo isso é demonstrado de alguma forma através dessas causas, tá? Dessas vias, melhor dizendo. Tá? São várias as vias, né? As vias cosmológicas basicamente são chamadas as 5 vias, sobre as quais eu vou falar um pouco mais no final, se houver tempo, tá? Está em outro arquivo de slide, e que foram elaboradas de forma mais detida por Tomás de Aquino, e que, na verdade, reassumem uma série de discussões e reflexões de filósofos muito anteriores a ele, né? Elas necessitam de alguma base de conhecimento metafísico, sobre a qual eu não posso falar muito propriamente aqui, né? A noção de causa eficiente, causa material, causa formal, enfim, mas elas vão, de alguma forma, indicar essa existência de Deus como algo que é necessário. Se as coisas são como nós estamos vendo que são, portanto, se as criaturas têm alguma causa, se elas têm uma perfectibilidade, se elas são contingentes, etc., nós conseguimos alcançar alguma coisa que causa tudo isso, que é perfeito, etc., que, em outras palavras, é o próprio Deus, como Tomás de Aquino fala, né, e utiliza na Suma Teológica. Né? Isso é o que
os homens chamam de Deus, né? Muito interessante, né? Outros itinerários análogos foram propostos, né? Com outras linguagens e formas distintas até atualmente, né? Mas mantém a sua atualidade. Quer dizer, é verdade que ninguém passa a crer simplesmente porque nós demos uma aulinha ou passamos um texto em que se mostram as 5 vias de Tomás de Aquino, né? Mas essa pessoa que tem dificuldade de crer, ela é instada a, pelo menos, rebater esses argumentos, porque são na verdade, na minha percepção, impossíveis de serem rebatidos, né? Quer dizer, que as coisas tenham causas, que as coisas sejam imperfeitas e que demandem uma perfeição última, tudo isso não dá para ser rebatido e, portanto, como eu falava anteriormente, esses conhecimentos naturais que nós obtemos acerca de Deus, a partir das criaturas ou a partir do próprio homem, em última instância a partir das criaturas também, porque o homem é uma criatura, né? Não dão propriamente virtude da fé, porque ela é um dom de Deus, mas elas são condição para mostrar essa razoabilidade, de modo que a pessoa se abra, né, procure se despir de preconceitos, às vezes adquiridos por leituras, ou por costumes inveterados, ou pela própria formação que tenha recebido, ou deformação pela qual tenha passado, né, e se dispa disso tudo, se liberte dessas condicionantes, digamos assim, e possa avançar, né, no estudo e acabar alcançando com a graça de Deus, porque, repito, a fé é uma graça, né, depende dele, né, que se conceda, mas o homem pode se dispor a receber essa graça de alguma forma. E é isso que nós fazemos aqui. É por isso que o curso é montado em diversas aulas, né, um curso bem extenso, né, primeiramente, como nós estamos fazendo aqui, tratando desse conhecimento natural, e depois adentrando na revelação, na própria razoabilidade da revelação em Deus que se revela, chegando à doutrina cristã, a doutrina católica propriamente dita, tá? Então, isso aqui é importante. Esse conhecimento acerca de Deus, ele se dá também a partir do sentido comum, do senso comum, né? Quer dizer, um pensamento filosófico natural que todo homem tem a partir da sua experiência existencial, né, que cada um apresenta. Por exemplo, a admiração frente à beleza das coisas, né, frente ao pôr do sol, frente ao sorriso de uma criança. Até vi isso no prólogo de um livro, deixa eu pegar aqui, que foi lançado recentemente pela Quadrante, de um grande filósofo alemão de bases clássicas, que é o Josef Pieper, né? O livro é bem interessante, são pequenos discursos que ele fez em momentos que envolviam algum tipo de manifestação artística, e se chama Só Quem Ama Canta, Arte e Contemplação, né? O livro vale a pena, né? E ele é introduzido, né, ele tem uma apresentação na edição brasileira de um professor que vale a pena conhecer lá no site dele, tem um canal no YouTube também, tem um canal muito bom, que é o Vitor Salles Pinheiro, da Federal do Pará, fala sobre vários assuntos, e ele começa assim, isso eu achei bem bonito, né? A beleza salvará o mundo, né? Ele faz uma referência ao Idiota do Dostoiévski, né? Uma passagem desse livro do Dostoiévski, e depois o professor Vitor Salles Pinheiro começa, né? O sorriso de uma criança, né? Os primeiros raios da aurora, uma música de Mozart ou um verso de Drummond nos emudecem e comovem. Imersos na aura da beleza, sentimos-nos interiormente transportados para um outro nível de realidade. Intuímos uma perfeição e harmonia ausente do nosso cotidiano desbotado e apressado. São breves, porém intensas, experiências de epifania e plenitude que ultrapassam os nossos sentidos de inteligência, alcançando uma dimensão propriamente espiritual, de transbordamento e participação do elemento divino escondido em cada coisa que afirma a vida, confere sentido à existência, nos reveste de admiração e gratidão e nos convida à celebração. Então, a percepção da beleza, né, por isso é necessário mesmo estimular, né, obras de arte, coisas que sejam verdadeiramente belas, né,
porque elas instigam o nosso espírito a se elevar, né? E a perceber que se existe beleza neste mundo, apesar de tanta feiura também que convive com essa beleza, né? Ela só pode, na verdade, existir porque existe um autor dessa beleza, né? Assim como a ordem da natureza, né? Como essas regularidades, como as coisas acontecem, as estações do ano, o nascer e o pôr do sol, o dom gratuito da nossa vida, né? Quer dizer, por que nós existimos, por que nós estamos aqui nessa pergunta, que é a primeira pergunta filosófica que o ser humano se coloca, né? Se não for um completo idiota, né? De alguma forma, pode se manifestar de diversos modos, né? Ela não precisa ser com esse enunciado, né? De onde eu vim, para onde eu vou, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Tudo isso nos indica também a existência de um ser que nos transcende. Esse ser que nos transcende só pode ser Deus, né? E o próprio testemunho, né, da Sagrada Escritura mostra isso, que os ensinamentos do magistério da Igreja, né, como eu falei anteriormente, aí o Concílio Vaticano I, né, o intelecto humano pode chegar ao conhecimento da existência de um Deus criador, partindo das criaturas, né? Há passagens da própria Escritura que falam sobre isso. Eu vou tentar mostrar isso depois, tá? Nosso espírito, portanto, é uma manifestação de Deus, né? O ser humano conhece e reconhece a sua singularidade em relação aos demais seres, né? Animados e inanimados, e ainda que ele participe em muitos aspectos da vida desses outros seres, né, de algum modo, né, do aspecto biológico, ele é único no seu fenômeno, enquanto tal, né? Ele é capaz de refletir, ele é um ser que produz cultura, né? Que progride tecnicamente, progride culturalmente, ele percebe a moralidade das suas ações e vê que o seu conhecimento e a sua vontade transcendem esta realidade, né? E que ele é, em última instância, um ser livre, ou seja, capaz de dar resposta aos atos que pratica. Então, isso já é uma manifestação de que o ser humano necessita de uma transcendência, né? Isso vai ter uma explicitação teológico-antropológica muito bela, por exemplo, no livro do Gênesis, né? Quer dizer, quando o autor sagrado afirma que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Quer dizer, isso mostra que, de fato, a Sagrada Escritura tem alta conta o ser humano, né? O ser humano foi feito nada mais, nada menos que a imagem e semelhança do próprio Deus. É verdade que depois ele, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, ele cai de alguma forma, perde essa semelhança, né? Isso é um tópico que vai ser visto posteriormente, já no aspecto mais da revelação, mas isso já mostra que o ser humano precisa de uma transcendência. Ele tem uma abertura à verdade, à beleza, ao seu sentido moral, à sua consciência que grita dentro dele quando ele pratica um ato que se vê que é ruim, né? Que mostram que há uma transcendência, uma abertura a algo que ultrapassa o próprio ser humano, né? O próprio mal, né, que para alguns é escandaloso, né? Ele é, de fato, algo que é, no mínimo, paradoxal, né? A própria existência do mal, da justiça no mundo, né? Que para muitas pessoas seriam causas de desânimo, de desistência, de desespero e de descrença, né? Na verdade, podem ser vistas de outro modo, né? Nós percebemos o mal e a injustiça como privações, né? Filosoficamente, nós aprendemos isso, né? O mal, ele não tem entidade, ele é uma privação. O mal é a ausência de um bem devido, né? Nós percebemos que o mal e a injustiça são privações, são situações dolorosas que não deveriam existir e que reclamam bem. Quer dizer, se o mal é uma privação de bem devido, é porque esse bem existe. Naquela situação concreta, naquela existência, naquele momento histórico, infelizmente há uma ausência daquele bem devido, mas esse bem existe. E ele existe de forma plena nesse ser transcendente que nós chamamos de Deus. Senão nós não veríamos no mal uma privação, né? Simplesmente ele seria um dado da realidade. Nós temos um desejo natural de verdade, de bem, de felicidade, que são manifestações da nossa aspiração natural de ver a Deus. Se essa pretensão ficasse frustrada, nós seríamos seres contraditórios, né? Porque isso, enfim, há uma vertente na filosofia, um existencialismo pessimista, por exemplo, de Sartre, né? Que mostra que a nossa vida é vazia, a nossa vida é absurda, né?
mostra, que pretende mostrar, né? Porque ele não dá esse salto, né? Ele percebe que o ser humano tem uma sede de transcendência, ele tem uma série de privações que ele vê, que ele precisa, que ele entende que precisam ser supridas, mas ele não consegue ir além disso, e ele simplesmente para na descrição desse fenômeno das privações. E, nesse sentido, a vida seria inútil, seria contraditória, ela seria uma vida, no fundo, terrível, né? E é por isso que ele faz aquelas afirmações, né? O inferno são os outros, né? Quer dizer, quem são os outros, né? Eu é que existo e eu que sei quais são os meus problemas, enfim, todo um existencialismo pessimista, né? Que não consegue dar uma resposta transcendente a essas necessidades que o ser humano tem. Então, essa aspiração natural de ver a Deus existe no mais profundo do coração do homem, né? E, e de alguma forma, precisam ser respondidas, né? Se as vias cosmológicas, nessas 5 vias, né, elas não garantem a possibilidade de chegar ao Deus pessoal, a via antropológica, nesse sentido, ela é mais sedutora, né? Talvez ela seja mais atraente para o ser humano, para o homem contemporâneo, né? Porque que trabalha muito com sentimento, né? Ela chega sim à ideia de um ser pessoal porque parte do homem, dos seus desejos, dos seus anseios naturais, e deixa entrever que o Deus no qual reconhecemos nossa dependência deve ser uma pessoa capaz de amar, um ser pessoal, diante das criaturas pessoais, né? Algo que, na filosofia antiga, pagã, não se alcançou de modo algum, né? Primeiro, não havia uma noção bem desenvolvida de pessoa. Essa noção, mesmo fazendo uso de um instrumental da filosofia anterior, ela só vai conseguir se desenvolver a partir das considerações, das novidades que o cristianismo vai trazer, né? Então, é uma noção que só vai se desenvolver mesmo a partir do século terceiro e quarto depois de Cristo, com propriamente as discussões acerca das heresias que surgiram na história do cristianismo, etc. E, sobretudo, esse aspecto do amor, né, que Deus tem para com a criatura, porque na filosofia antiga, isso é muito claro em autores como Platão, ou um Banquete, ou mesmo Aristóteles, de algum modo, né? Havia já a noção bem desenvolvida, né, de uma divindade, ainda que eles fossem inseridos numa cultura politeísta, né, e até prestassem cultos a vários deuses, né? Já há uma percepção, né, pelo menos de um Deus superior em Platão, e concretamente de um primeiro motor imóvel em Aristóteles, né, no final da sua metafísica, que nós identificamos com Deus, mas são um Deus que não ama, né? Porque no pensamento antigo, amar seria seria simplesmente uma manifestação de carência, né? Quer dizer, o amor eros, ou mesmo o amor filia, o amor de amizade, ele existe na percepção antiga porque nós temos alguma carência e precisamos supri-la através do amor do outro. Ora, Deus sendo Deus, por definição, não carece de nada, logo ele não amaria o ser humano, né? Isso é algo terrível, né? É uma das limitações da filosofia antiga, que é exatamente superada pela novidade do cristianismo, que mostra que, na verdade, Deus é amor e ele nos criou por amor, ele nos salvou por amor, ele enviou o seu Espírito Santo e nos santifica por amor, né? Que o próprio Espírito Santo é o amor de Deus, né? Então, como vocês vão ver depois ao longo do curso. Então, são limitações da filosofia antiga, apesar do grande instrumental que ela vai fornecer para o próprio cristianismo, como eu falei anteriormente, né? Em termos de filosofia cristã. Então, isso é muito interessante, né? E faz pensar, né? Faz pensar. Bom, eu vou tentar trocar aqui o slide, tá? Para fazer a apresentação do resto do que eu poderia mostrar. Então, aguarde só um pouquinho, tá?
Eu vou reabrir aqui o outro arquivo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu pediria que vocês fizessem no final, tá? O José Geraldo pediu que eu deixasse um tempinho para responder as dúvidas, tá bom? E eu vou tentar fazer isso no final, tá? Vamos lá. Esses slides que eu vou apresentar agora, eles são mais completos, tá? E eles vão, de alguma forma, resumir um pouco o que nós já falamos até aqui. Resumir e complementar, tá bom? Vocês estão conseguindo ver o slide Intelecção e Vida? Podem falar, por favor. Sim. Sim, tá, obrigado. Então tá bem. Então, esse slide aí também é da autoria do João Carlos Nara, né? Por isso ele está tão bonito aí. Ele fala um pouco sobre esses aspectos sobre os quais nós já falamos, né? Quer dizer, intelecção e vida. O insensato pensa no seu coração, não há Deus. Isso é um trecho do Salmo 52, 53, que vai ser, inclusive, utilizado por um outro autor, Santo Anselmo, para tentar demonstrar a existência de Deus, ainda que essa argumentação seja criticada pelo próprio Tomás de Aquino. Mas isso é um assunto mais complexo, não nos interessa tanto aqui, né? Depois nós podemos tratar disso em particular, né? Reconhecer a Deus é uma tarefa intelectual que exige um empenho moral. Isso é algo que eu me referi no início, que eu gostaria de voltar agora, porque para crer em Deus, não basta que nós façamos uso da nossa inteligência, porque se nós não quisermos crer, nós não vamos crer. Então, a inteligência mostra a verdade, ela se manifesta como um bem apetecível à nossa vontade, mas se nós não quisermos, porque, por exemplo, temos mais disposições, nós podemos esquecer de Deus e até mesmo rechaçá-lo. Então, é o que nós observamos muitas vezes, né? Pessoas que passam, aí a contrário senso, né? Pessoas que tinham fé, que viviam, inclusive, a sua religião de forma muito bonita, né? Inclusive, às vezes, pregando ou palestrando, né? Tendo uma vida coerente, uma vida exemplar até, mas que em determinado momento deixam de crer. E quando nós vamos avaliar aquela vida, claro, tanto quanto a gente pode descobrir, né, na manifestação que ela queira fazer, na verdade, o problema não foi um problema de fé. Ela até diz, olha, eu deixei de crer, não consigo mais crer. Eu pensei e vi que Deus não existe. Na realidade, muitas vezes há um problema moral, ela adquiriu um vício, ela não conseguiu solucionar um problema que ela via na sua vida, e de alguma forma ela tenta justificar isso dizendo que não crê mais. É porque, na realidade, se ela for coerente e ela às vezes se engana, tá? Se auto-engana, e ela disser que crê, essa afirmação exigirá uma vida moral coerente com essa afirmação, e é algo que ela não está disposta a fazer naquele momento, né? Por isso, sem as devidas disposições, nós podemos esquecer de Deus, o exemplo que eu acabei de dar, ou mesmo nem chegar a procurar conhecê-lo. Então, quando se nega a Deus, não se consegue dar resposta definitiva aos problemas últimos da existência, porque, como nós já falamos anteriormente, essa necessidade de conhecer a Deus é algo que é ínsito ao ser humano. O ser humano sente e tem em si mesmo, tá? Vou passar aqui alguns slides, tá? Vou passar para o slide 8º. Olha aqui esse trecho do livro da sabedoria. Eu falei agora há pouco que a própria Bíblia, a própria Sagrada Escritura, já em textos, em livros mais tardios, já tem, por vontade de Deus, né, uma influência da filosofia antiga, da filosofia grega da época, até mesmo na linguagem, inclusive são livros já escritos alguns em grego, né, que é muito interessante, no Antigo Testamento. Olha o que o livro da sabedoria fala, capítulo 13, versículos 1 a 9. De fato, são vãs por natureza todas essas pessoas nas quais não há o conhecimento de Deus. Porquanto, olha aqui, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é,
nem tampouco pela consideração das obras chegaram a conhecer o artífice, né? Me lembro, uma vez alguém falou, quando o Oscar Niemeyer foi um arquiteto muito famoso, né? Já centenário, né? Faleceu, e ele, infelizmente, sempre se disse ateu, né? E eu vi alguém comentar, né? Foi até um bispo, né? Falou que não conseguia entender como é que um arquiteto, né, conseguia ser ateu, né? Porque o arquiteto é aquele que, enfim, constrói coisas, né, segundo um plano, né? Então, ele para fazer uma casa, ou para fazer Brasília, ele precisou fazer um plano, né? Tinha o plano piloto lá, o Lúcio Costa, né? E como ele não conseguia ver, então, um plano por detrás de toda a realidade que nos circunda e na qual nós estamos inseridos, né? Quer dizer, um argumento interessante que faz pensar, né? Entretanto, voltando à leitura, tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo, o vento, o ar fugidio, o ciclo das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Uma referência explícita aí às religiões pagãs, né? Se encantados por sua beleza tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu dominador é maior do que elas, pois foi o princípio autor da beleza quem as criou. Olha, princípio autor da beleza, né? Se ficaram maravilhados com o poder e a energia dessas criaturas, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as fez. De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado, e porque as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram mais facilmente aquele que é seu Senhor? Impressionante, né? É um texto que realmente pouco resume o que nós falamos até agora, né? Ou ainda, já bem posteriormente, né, já no Novo Testamento, a carta de São Paulo, a mais célebre, né? Carta de São Paulo aos Romanos, no caso, em que ele fala exatamente desse conhecimento de Deus de forma natural, né? Ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça humana, daqueles que possuem justiça e reprimem a verdade, pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também sua eterna divindade, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Portanto, eles não têm desculpa. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. E aí ele faz imagens de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes, répteis, né? E aí vem aquela conclusão de São Paulo: Deus acabou entregando as suas paixões, né? Esse tema aqui não nos interessa tanto no momento, tá? No entanto, como o catecismo se refere, fazendo uso de uma expressão mais anterior, o homem é capaz de Deus. Essa tela aí, essa pintura muito bonita, é da Vocação de Tomás de Aquino, né? Enfim, como ele vai ser um autor que vai ser muito importante nessas discussões das causas das 5 vias, né? Das causas cosmológicas, né? Então, aí está uma representação de Tomás de Aquino, que venceu uma tentação muito forte e conseguiu dizer sim à vocação que era chamado, né? Eu me referi também anteriormente à voz do magistério, né? Acerca dessa possibilidade do conhecimento natural de Deus, e aí está a Constituição Dogmática de Filhos do Concílio Vaticano I, que é muito interessante, como eu falei anteriormente, porque ela ensina que o ser humano consegue naturalmente conhecer a Deus. A Santa Igreja, nossa mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas, né? E ainda, Pio XII, na encíclica Humani Generis, muito importante essa encíclica, né? Afirma que, sendo verdade que a razão humana consegue conhecer algo de Deus, percebe-se também que há muitos obstáculos que impedem que essa mesma razão use de forma eficaz e com fruto o seu poder natural. E é por isso que Deus vem ao socorro do homem e se revela. Quer dizer, é verdade que o homem consegue muitas coisas conhecer acerca de Deus naturalmente, mas a grande maioria, e aquilo que seria necessário para que ele se salvasse,
Não consegue naturalmente. Portanto, Deus vem ao socorro do homem e se revela. Né? A partir do movimento, do devir, da contingência, da ordem, da beleza do mundo, pode-se chegar ao conhecimento de Deus como origem e fim do universo. Essa citação eu já havia feito anteriormente e é do Catecismo da Igreja Católica. Tá? Aqui um quadro mais completo, porque anteriormente, no arquivo anterior, eu mostrei o conhecimento a posteriori. Eu não vou ter condições de falar sobre isso aqui, né? Depois eu posso ver modo de passar para vocês esses arquivos, né? Eu tive autorização do João Carlos para isso, mas tipos de conhecimento a priorísticos e a simultâneo. Aí, por exemplo, à direita, o argumento anselmiano, ao qual me referi anteriormente, que é rebatido pelo próprio Tomás de Aquino, mas conhecimentos a priorísticos, né? Como Deus é indemonstrável, porque ele não existe, e aí estamos no ateísmo, ou por carência de meio, nós não conseguimos provar, e aí caímos num agnosticismo, né? Ou ainda por um conhecimento a priorístico pela experiência da existência de Deus, que é própria daqueles que dizem que Deus existe, né? Aqueles filósofos teístas do século XVIII, por exemplo, né? Enciclopedistas, né? Que reconheciam a existência de Deus, mas um Deus impessoal, um Deus certamente não um Deus cristão, né? Ou ainda um essencialismo, ou então por uma evidência, né? Que não é o que nós entendemos propriamente como demonstração por via cosmológica, porque Deus não é evidente nesse sentido, porque, como eu falei anteriormente, ele não é objeto do nosso conhecimento empírico, né? Típicos do deísmo ou do cartesianismo, tá bom? Mas sobre isso não dá para desenvolver muito, porque é muito material, daria para fazer um curso completo, né? E como eu falei anteriormente, a nossa aula de hoje é objeto de um tratado da teologia, que se estuda em pelo menos um semestre letivo, né? Então, uma ou duas aulas por semana. Então, é evidente que não dá para discorrer sobre isso numa aula de poucos minutos, né? Mas aí, o slide que nós vimos anteriormente no outro arquivo, né? O conhecimento a posteriori, que é o que nos interessa mais, seja por via antropológica, seja por via cosmológica, e a demonstração, né? O que é demonstrar? Demonstrar é chegar a premissas e verdades desconhecidas. Então, o que Tomás de Aquino fez nas suas célebres 5 vias foi demonstrar Deus através da causalidade, através de um nexo de dependência que vai se chamar as 5 vias, tá? E algumas discussões filosóficas acerca desse tema. O ponto de partida é sempre um fato sensível colhido da experiência e entranha a condição de efeito, que é algo causado. Então, tal fato é causado, e aí eu vou procurando descobrir as causas dele, tá? Aqui são discussões mais profundas acerca das 5 vias, sobre as quais dá para falar aqui, e aí as 5 vias propriamente. Essa tela é muito interessante, é uma representação tradicional de Tomás de Aquino. Segundo as crônicas, ele era, assim, parrudo, né? Digamos assim, né? E aí, com a mão esquerda, número 5, com o dedo indicador direito, ele começa a enumerar as 5 vias, né? Estão aí na Suma Teológica, na primeira parte, tá? A primeira via, Deus é motor imóvel, tudo que se move é movido por alguma coisa, né? Não se pode proceder ao infinito, então há um primeiro motor não movido por outro, que é Deus. Deus é ato puro, motor de todo móvel. A segunda via, Deus como causa incausada. Existe uma ordem de causas eficientes, né? Eu sou filho dos meus pais foram causa eficiente de mim, né? Eu sou causa eficiente da minha filha, assim sucessivamente. É impossível que algo seja causa eficiente de si mesmo. Como não se pode proceder ao infinito, é preciso que haja uma primeira causa eficiente. Deus, então, dá o ser do efeito final. E as causas intermediárias, os pais, por exemplo, são causas segundas. Tá? Terceira via, como Deus sendo o ser necessário. Há seres contingentes, né? Quer dizer, tudo que nós vemos ao nosso redor é contingente, teve um início, vai ter um fim, inclusive nós mesmos, né? Não se pode proceder ao infinito nos entes que têm causa de sua necessidade, então é preciso que exista algo necessário por si mesmo, que é o que normalmente os homens chamam de Deus.
Sendo muito rápido aqui, tá, gente? Quarta via, a perfectibilidade. Nos entes encontra-se variedade de perfeições, há coisas mais perfeitas do que outras. O homem é mais perfeito do que um cão é mais perfeito que uma árvore, né, porque ele contém mais perfeições. Toda perfeição participada é causada, ela não pode ser limitada por si mesma, portanto, a causa de todo ser, do ser de todos os entes, é o máximo ser, absolutamente uno, verdadeiro, bom e belo, são os transcendentais, que é o que nós chamamos normalmente de Deus. E a quinta via, a ideia de ordem. Tudo se move a um fim, né? O fim é o primeiro na intenção, o último na consecução. Isso é um princípio básico da filosofia clássica, tomista, né? E a presença do fim só pode ser intencional numa inteligência que é o próprio Deus. Então, tudo se dirige a um fim que é o próprio Deus. De forma muito, muito breve, seria isso, né? Eu deveria ainda falar de outras questões, como as causas do ateísmo, mas realmente não dá tempo, né? E como isso também se manifesta, essa questão acerca da transcendência a que o ser humano se inclina, como ela se relaciona com a pluralidade de religiões, né? Então não dá para falar sobre isso, e eu vou, resumindo, e vou terminando por aqui, de forma um pouco abrupta, porque já passou até o tempo, e pergunto, eu vou tirar aqui os slides, tá? E pergunto se alguém tem alguma pergunta, ou quer fazer alguma consideração, se eu puder responder de forma breve também, né, para não tomar muito tempo de vocês, fiquem à vontade. Estou vendo, saiu o slide, entrou o José Geraldo, né? Então, muito bem, uma pessoa cativante. Se quiser falar alguma coisa, alguém mais, né? Fiquem à vontade, tá? Eu também estou disponível para responder por e-mail, se vocês quiserem, né? Eu me lembro que no curso do ano anterior houve algumas perguntas de alguns participantes, pelo menos de um. Mas fiquem à vontade, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta? Muitas, né? Guilherme, você não tem nenhuma pergunta? A Guilherme sempre tem perguntas difíceis, né? Então, Exato. eu sou... Ia demorar horas para responder. De qualquer forma, gente, eu vou, como eu falei anteriormente, eu posso mandar os slides, eles são um resumo, né? Um resumo muito, muito breve, né? Mas visual, assim, um pouco esquemático, mas facilita muito, né? Eu tive que pular alguns slides e tal. Eles também são aplicados para outras palestras, né? Se vocês quiserem, eu posso enviar para o Zé Geraldo e ele encaminha para vocês, sem nenhum problema, tá? Mas, enfim, era um pouco isso, né? A ideia era mostrar que existe essa inclinação natural ao conhecimento de Deus, que é possível alcançar informações, vamos assim, dados acerca da existência de Deus, de como ele a partir de dados da natureza, mas de forma muito, não vou dizer muito precária, mas algo precária, né? Quer dizer, então, como eu falei no finalzinho da apresentação, foi preciso que Deus se revelasse, e é o que vocês vão ver a partir já da próxima aula, né? Deus se revela, né? Se revela através de que e como, né? E aí é importante falar dessa ideia da salvação, quer dizer, Deus se revela também historicamente, né? Também através da história de um povo, da escolha de um povo, que vai ter uma resposta muito mais profunda, muito mais completa a esses anseios do que as respostas que a natureza simplesmente dá, né? Então, não é por acaso, por exemplo, que, já antecipando um pouco esse assunto, mas é também algo muito interessante, que no meio de civilizações muito poderosas, inclusive, que o circundavam, somente Israel tenha sido um povo monoteísta. Então, o monoteísmo era algo absolutamente excepcional na história das religiões antigas. Hoje em dia é o contrário, né? Quer dizer, as três grandes religiões do mundo que têm, numericamente, em termos de censo, né, a grande maioria da população, não sei quantos bilhões, né, elas são religiões majoritárias, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, sobretudo o cristianismo e o islamismo, né, nas suas diversas vertentes, mas não era assim na época em que Israel se formava. Então era algo que ele teve que defender com unhas e dentes, né? Isso já mostra que há um diferencial nessa resposta
dos anseios religiosos que o ser humano tinha, e esse diferencial vai se dar exatamente por causa da revelação. Mas isso é um tema para depois, mas que também pressupõe essa razoabilidade, quer dizer, é razoável pensar que Deus queira se revelar? Né? É razoável. Se Deus é quem é, ele precisava se revelar? Não, ele não precisava, mas ele quis por quê? Né? E aí toca também no aspecto do amor. Enfim, então era isso. Se já estamos aí há 1 hora já, praticamente falando, se ninguém quer comentar nada, eu posso facultar os slides e ajudar alguém, se alguém tiver algum interesse, com outras leituras paralelas, indicações de leituras, seja pelo José Geraldo ou particularmente também, tá bom? É isso. Então, se ninguém perguntar nada, então agradecer. Opa, tem alguém, Wagner. Pode falar. Olá, boa noite, Wagner Franco, tudo bom, Daniel? Prazer conhecê-lo. Igualmente. Você acabou, no final, eu queria ratificar a sua última fala. Você falou a respeito do material de apoio, você vai compartilhar os slides. Sim. E se a gente tem algum material complementar, e só para ratificar, eu não ouvi muito bem, você vai... Posso fazer sim, posso dar uma indicação de leitura para vocês, sem dúvida nenhuma, tá? Eu posso fazer isso sim. Perfeito. Tá? E depois, só para completar. Não, claro, através do Zé Geraldo ele pode passar para vocês o material, e tem material mais extenso, alguma coisa mais simples, né? E isso pode chegar a vocês sim, e eu acho que é muito importante, né? Não ficar só na aula, porque a aula é muito curta, não dá para desenvolver muito, né? Tá bom? É verdade. Obrigado. Bom, Daniel, então, agradecer a você pela aula de hoje. Né? Tá bom. E na próxima quarta-feira a gente continua o curso, então, para a segunda aula. Tá, espero que tenha atendido aí minimamente e agradeço mais uma vez. Desejo um bom curso para vocês e agradeço, tá bom? Boa noite. Boa noite a todos, então. Obrigado, Daniel. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Valeu.